Olá, enfermeiros e técnicos de enfermagem e estudantes da área. Hoje eu vim trazer um tema para vocês que é sobre anestesia raquidiana. Mas antes de começar o nosso vídeo, eu quero pedir a colaboração de vocês para que curtam, comentem, compartilhem nosso canal, para que a gente aí tenha um impulsionamento legal, para a gente trazer mais coisas interessantes para vocês. Mas bora lá, partindo para o assunto. A anestesia raquidiana ou a raquianestesia é um tipo de anestesia regional. E nesse caso, quando a gente fala de anestesia regional, são aquelas anestesias que só uma parte do corpo vai ficar sem a sensibilidade e o paciente ele pode estar consciente durante a cirurgia, acordado, falando. Então, dentre as anestesias regionais, a RAC ela é a mais invasiva. Por isso que ela tem uma série de complicações, né? Inclusive, onde a gente vai administrar essa anestesia? A gente vai fazer essa administração lá na coluna, mais especificamente entre as vértebras L3 e L4, as vértebras lombares, que é a região que a medula já se encerrou, inclusive para não ter esse risco de lesão medular. Ali realmente é mais a questão da cauda equina, né? Então, por esse motivo, anatomicamente falando, fica mais difícil a gente ter uma lesão medular. É uma possibilidade, mas é uma complicação muito difícil, rara de acontecer, tá? Então podem ficar tranquilos com relação ao procedimento. Ela vai ser então depositada lá na coluna, tá? Num espaço que a gente chama subaracnoide. A gente vai introduzir a agulha, no caso quem vai fazer esse procedimento é o anestesiologista, é um profissional médico especializado, né? Faz a graduação, se especializa por mais 3 anos e depois ele está apto para fazer esse procedimento. Então o médico ele vai fazer a punção na lombar e vai depositar nesse espaço chamado subaracnoide. Para quem não lembra, nós temos 3 membranas que revestem o nosso sistema nervoso central, né? Cérebro e medula, que se chamam meninges, tá? Que são dura mater, aracnoide e pia mater. Então, a agulha ela vai perfurar a dura mater, perfurar a aracnoide, e lá naquele espaço subaracnoide, onde inclusive passa ali o líquor ou LCR, o líquido cefalorraquidiano, que é aquele líquido que a gente coleta quando a gente está fazendo pesquisa para saber se o paciente ele está com meningite, por exemplo, né? Mas tá, a gente vai depositar esse anestésico nessa região, tá? E por isso que ela é invasiva, porque a gente vai precisar perfurar essas meninges. E para a gente fazer a administração, a gente precisa que o paciente ele fique na posição ou sentada, né? Ou em decúbito lateral. Geralmente o que a gente mais vê é o que? O paciente sentadinho, com os braços flexionados, a cabeça também flexionada, ombro relaxado. O médico ele vai ficar posicionado atrás do paciente e o técnico de enfermagem nesse momento está de frente para o paciente, né? Que aí eu abro parêntese, né? Que a gente fala muito da importância da enfermagem. Eu sou suspeita de falar, né? Nos momentos mais difíceis, mais tensos, mais alegres, enfim. A enfermagem, ela tá junto com a gente, então não vai ser diferente. Muitas vezes a pessoa tem mais medo da anestesia do que da cirurgia propriamente dita, né? Então, nesse momento a gente vai trazer a técnica, né, apoiando o paciente na posição corretamente, arqueando a coluna para facilitar a visualização dessas proeminências ósseas das vértebras, mas também para trazer segurança, tranquilidade para o paciente, para que ele venha se sentir mais confortável na medida do possível, né? Não é uma coisa agradável saber que uma agulha vai entrar na nossa coluna, mas geralmente o que a gente sente é uma leve pressão na região. Muitas pessoas relatam que não doeu tanto, né? Porém, óbvio, vão ter pessoas que vão referir que doeu e que sentem o local da punção até anos depois da cirurgia, principalmente em épocas frias, né? Tem gente que sente o local da punção anos depois. Mas isso são complicações que podem acontecer ou não, certo? Então, pode ser nessa posição, sentadinha ou decúbito lateral, né? Eu falo sentadinha porque a gente lembra muito da cesariana, que é a anestesia que a gente usa, né? Só pra gente deixar frisado aqui, quais são as regiões que ficam anestesiadas nesse procedimento? Membros inferiores,
períneo e abdômen inferior. Então, da cintura para baixo, que for de procedimento, dá para fazer com essa anestesia raquidiana, tá? Então, nesse caso, é bastante utilizado para cesáreas, mas assim, homens e mulheres podem fazer uso, tá? Então, decúbito lateral, o paciente ele vai ter que abraçar os joelhos, flexionar a cabeça da mesma forma, aquela conhecida posição fetal, tá? Mais uma vez a gente vai estar arqueando a coluna para facilitar ali a abordagem do médico aos espaços das vértebras. Quanto mais a gente arqueia a coluna, as vértebras elas vão se afastar para a gente poder, com a agulha certinho entre os espaços. E aí nesse caso, com relação à anestesia raquidiana, quais são as possíveis complicações dessa anestesia? Bom, dor, né? Na região e nos locais que for realizar a sutura, enfim, a gente vai sentir sempre depois da cirurgia esses efeitos, porque durante a anestesia a gente não vai sentir nada, né? E depois a gente vai ter toda essa repercussão acontecendo. Náusea e vômito, né? Náusea e êmese, que é o termo técnico, eu tô falando com você aqui que é da área de saúde, então vai aprendendo os termos. São bastante comuns de acontecer no pós-operatório, tanto na anestesias regionais, no caso da raquidiana, e na anestesia geral a gente vai ter a presença dessa complicação, que é o vômito, a êmese, mas também tem pacientes que têm queda da pressão. Geralmente depois que a gente administra, coloca o paciente em decúbito dorsal, que é a barriguinha para cima, deitada, e aí pode acontecer dele ter uma hipotensão. E aí o que a gente faz? Se ela sentir vontade de vomitar, lateraliza a cabeça, né? Aproxima o lixeiro, alguma coisa para facilitar, mas geralmente vai ter que fazer tudo ali na mesa, porque a gente não vai poder mudar o decúbito do paciente depois da punção, e vocês vão entender o porquê. E nesse caso, a gente pode até fazer a posição de Trendelenburg para ver se a pressão aumenta um pouco, né? Leva os membros inferiores, também pode acontecer isso. Tanto para aumentar a PA, como também tem alguns profissionais que fazem isso para ver se a anestesia ela tem ação mais rápida. Outro tipo de complicação que pode acontecer, que é o terror das pessoas que fazem a anestesia raquidiana, é da cefaleia pós-raque, que a gente ouve muito falar, aquela dor de cabeça insuportável que acontece se você levantar a cabeça depois da cirurgia, que é o que a gente ouve muito falar. Então, essa cefaleia pós-raque, que é essa dor de cabeça incapacitante que a gente chama, não é uma dor de cabeça que a gente geralmente sente durante o dia a dia por um estresse ou uma coisa e outra. É uma dor de cabeça que a gente diz que é incapacitante, ou seja, você fica até com dificuldade de fazer atividades de vida diária, você não consegue lavar os pratos, não consegue fazer um serviço de casa, se concentrar em algo, porque é algo realmente insuportável. Tem gente que volta, fica internada por conta dessa dor de cabeça. Por que isso acontece? A gente tem que, como prevenção, né, fazer com que esse paciente ele fique em decúbito horizontal, ou seja, deitado de barriga para cima, por um período de 6 a 8 horas, sem travesseiro. E na grande maioria das vezes, né, quando é um parto cesáreo, que a gente coloca a criança ali próximo da mãe para fazer a pega, para amamentar, às vezes acontece do que? Ela tá ali muito emocionada, muito empolgada, houve até a recomendação da enfermagem do médico, mas depois da cirurgia esquece, né? Tá emocionada ali, a criança se mexe, aí vai tentar ajeitar, levanta a cabeça, pronto. Dali vem a dor de cabeça, né? Então a recomendação é essa, não levanta a cabeça no período de 6 a 8 horas, tá? Mais uma dica importante, eu sei que é muito legal o momento pós-parto, enfim, muitas vezes as pessoas começam a conversar, e esse fato de conversar, a gente vai deglutindo ar, acumulando ar, e aí vai levar o quê? A famosa constipação. Você fica cheio de gases, cheio de flatos. Mas o problema não é estar cheio de gases, é a sensação. A constipação para uma pessoa normalmente já é algo bastante incômodo. Tem gente que, inclusive, quando está constipado, parece que está infartando. Tem aquela dor precordial, aquela sensação de plenitude gástrica que a gente chama, mas é de estufamento, na minha concepção. Terrível.
E nesse caso, para uma pessoa que já tá com os pontos ali no abdômen inferior, que já tem aquele medo, aquele receio de fazer força, de levantar, as gases vão piorar isso, fora que a constipação para você depois evacuar, né, o famoso número 2, vai ser complicadíssimo. Acaba que você vai ficar sem querer ir ao banheiro, sem querer evacuar, e aí pode complicar até sua alta, vai complicar até o risco de deiscência de sutura, que é o rompimento dos pontos. Então, nesse caso, o interessante é que vocês não conversem muito depois da cirurgia. Respeita o mesmo período do repouso sem levantar a cabeça, aproveita, não conversa. A dieta assim que liberada, aproveita para comer dieta rica em fibra, bastante água. Por quê? Porque vai estar relaxada aquela musculatura, então é natural que também demore a gente ter esse retorno do comando do restante do corpo, né? Então, tanto para evacuar até para diurese, ou seja, para fazer o número 1 também vai ficar complicado. Sendo necessário até às vezes a gente fazer uma sondagem vesical de alívio para tentar, como eu posso dizer, esvaziar aquela bexiga para dar alívio de fato para a paciente. Então, nesse caso, gente, essa recomendação e 2 tipos de complicações que são mais raros, mas pode acontecer, tá? A meningite e a paralisia. Com relação à meningite, meninge mais ite, inflamação das meninges. Lembra que eu falei que a gente vai perfurar? Então, esse procedimento ele tem que ser feito com a técnica asséptica, ou seja, estéreo, luvas que a gente vai usar, no caso, estéreis. Então, na hora de vocês auxiliarem, lembrar de: doutor, qual é o número da sua luva? Ele vai dizer, você vai abrir todo o material abrindo na técnica asséptica, porque a gente tem que evitar a nossa pele rica em bactéria na hora de perfurar. Muito cuidado para não levar contaminação para meninge, tá? É raro, mas pode acontecer, por isso que a técnica é asséptica, tá? E a paralisia, porque por estar próximo ali da região medular, não tanto, mas pode acontecer um erro de técnica, né? Mas nada de ficar com paranoia, cirurgia e anestesia. Com a anestesia raquidiana super segura, né? Muito difícil a gente ter esse tipo de complicação, mas vale aí o alerta e a nossa orientação com o profissional da área de saúde. Então, pessoal, gostaram do tema? Se vocês quiserem opinar, mais ideias, aqui é o momento, é a hora. Curtam, comentem, compartilhem mais uma vez. Eu sei que é chato pedir isso, mas faz isso aí para ajudar a tia, por favor. E beijo, gente. Até a próxima. E não deixe de acompanhar os nossos quiz que nós estamos fazendo aqui durante o canal, durante nossas postagens aqui no Instagram, tá certo? Então, beijo e bom plantão pra vocês, hein?